Eu quero, antes de nós passarmos para a celebração da ceia, iniciar aqui esse trabalho abençoado, não é? E é sempre uma bênção quando as pessoas elas se voltam para Deus e a gente inicia nesse momento o nosso catecumenato. Eu vou ler um texto para a gente iniciar. Esse texto bíblico está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, que nos diz assim: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Pois bem, neste mês de novembro de 2025, em razão do batismo de Kathleen Sofia Nunes Pereira e Loiara Vitória Clemente, nossas duas netas, que se dará no dia 30, em conjunto com a Igreja Assembleia de Deus Filadélfia de Nova Esperança, realizaremos um catecumenato. De nossa responsabilidade serão 3 celebrações: a de hoje, dia 2, e a de 16 e 23 de novembro. Catecumenato é um termo usado em alguns ramos do cristianismo para se referir ao período de formação e iniciação à vida cristã, especialmente para as pessoas adultas que buscam receber o batismo e que abrange a catequese, que é o ensino religioso e a transmissão da fé cristã, a prática da vida cristã e a participação na comunidade. A formação tem como objetivo preparar a pessoa candidata ao batismo para que entenda, Sofia, que o batismo deve ser um ato de fé e compromisso diante da comunidade e diante de Deus. O termo originário do grego significa aquele que está sendo instruído e se refere às pessoas que passam por um período de formação e catequese para se tornarem participantes plenas da comunidade cristã. A escolha deste termo, em vez do termo discipulado, amplamente utilizado no ramo evangélico do cristianismo, faz parte de nossa estratégia para trazer conhecimento às pessoas. Portanto, de início, apenas na conceituação desta formação, Pietro Natan, já aprendemos que a Igreja de Jesus está para além do cristianismo. A Igreja não é um bloco monolítico, autoritário, evangélico ou católico, um monopólio de determinado grupo, convenções, conselhos, concílios, presbitérios, bispados, apostolados, papados ou qualquer outra instituição controlada por seres humanos. Tal como Deus em si, a sua graça manifestada na vida das pessoas por meio de Jesus Cristo é de uma diversidade tão grande quanto o amor com o qual Deus nos ama. E isso se observa na classificação, Sofia, dos grupos que procuram, de algum modo, viver sob esta graça. Os 6 principais ramos cristãos no mundo, por número de fiéis, são a Igreja Católica, com 1,3 bilhão, o protestantismo ou evangélicos, com 800 milhões, a Igreja Ortodoxa,
com 220 milhões, as igrejas ortodoxas orientais, com 60 milhões, a Igreja do Oriente, com 0,6 milhões, e o restauracionismo, com 35 milhões. Além desses ramos, existem milhares de comunidades menores espalhadas pelo mundo que formam uma multidão de pessoas, tantas quantas as areias das praias. Dito isto, para você aprender e compreender, lhe explicaremos tudo didaticamente, tintim por tintim. O nosso catecumenato, com foco no batismo nas águas, buscará responder e entender 3 perguntas. Primeira, o que é religião? E quais são as principais religiões do mundo? Segunda, o que é o batismo e quais são os principais batismos do mundo? E terceira, o que é a salvação e quais são os principais meios de salvação do mundo? Portanto, nesta celebração, nós debruçaremos a entender e compreender os aspectos que nos levarão à resposta da primeira pergunta: o que é religião e quais são as principais religiões do mundo? Pois bem, religião é um conjunto de princípios e ensinamentos, chamados de doutrinas e ritos, que orientam a relação entre o ser humano e o divino. As religiões podem ser monoteístas, que acreditam em um único Deus, politeístas, que creem em vários deuses, ou panteístas, que veem o divino, o sagrado, como permeando todas as coisas do universo. A religião tem por objetivo dar sentido à vida, conectar as pessoas com o divino, promover unidade social, oferecer conforto e esperança, orientar e controlar o comportamento moral de um determinado grupo e até de uma sociedade. A história da religião é inseparável da história da humanidade, refletindo a evolução das sociedades e influenciando eventos históricos. A religião surgiu na pré-história, evoluindo de formas primitivas, como o animismo, que é a crença de que seres não humanos, como animais, plantas, objetos inanimados e fenômenos naturais, possuem uma essência espiritual ou vital para sistemas complexos nas grandes civilizações. As religiões têm características comuns, como crenças doutrinárias, práticas e rituais, uma comunidade de fiéis, experiências espirituais e um código moral ou ético. No Brasil, temos grande diversidade religiosa, dominado pelo catolicismo romano, mas com significativa presença evangélica e religiões afro-brasileiras. Somos um país caracterizado pelo sincretismo religioso. E o que é isso? É a fusão de elementos de diferentes religiões ou culturas em uma nova crença ou prática. As maiores religiões do mundo são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo, que juntas, somando essas religiões, elas são
mais de 77% da população global. Ou seja, de cada 100 pessoas, quase 80 pessoas pertencem a essas religiões. O sikhismo e o judaísmo também são frequentemente citados entre as maiores religiões em termos de números de pessoas adeptas. Nós nos debruçaremos sobre o cristianismo. Não dá para a gente estudar a miúde todas essas religiões. Então nós vamos nos debruçar sobre o cristianismo, que é o nosso caso. Porém, todas nós, eu quero deixar essa orientação, essa sugestão, que é muito importante que você procure aprofundar e ter, ao menos, conhecimentos básicos sobre essas religiões que citamos. Por exemplo, eu fui fazer uma entrevista essa semana e aí o rapaz que estava me entrevistando, né, sabendo que eu era pastor, começamos a dialogar e falou: então, eu não entendo bem, né, não sei muito dessas informações, né, dos evangélicos, né? Eu sou budista, percebe? Então é importante a gente saber. Esses dias eu conversava com um rapaz, que já é um amigo meu já de longas datas, e aí, porque eu não fico perguntando a religião das pessoas, eu simplesmente eu falo e faço as coisas boas, não fico perguntando. E aí ele me falou que era espírita, percebe? Fomos conversando, enfim, aí fluiu, ele me passou essa informação. Então é importante a gente saber o que tem na doutrina espírita, o que tem no budismo. Isso é importante você entender. Cristianismo. O cristianismo baseia-se na fé em Jesus Cristo e surgiu no século I, na Palestina. Existem várias vertentes do cristianismo, como o catolicismo, o protestantismo e, mais recentemente, o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Aqui também é importante a gente conhecer por que tem essas classificações, não é? O que tem cada vertente. São todos cristianismo, não é? Não adianta, não é, são todos cristianismo, não é? Quem somos nós para dizer que no que é e o que não é? Não é? São. Para as pessoas que seguem o cristianismo, a crença é de que Jesus Cristo é Filho de Deus, que se tornou uma pessoa humana ao vir ao mundo a fim de pregar o amor a Deus por meio do amor ao próximo. Contudo, foi perseguido e morto pelos romanos que não aceitaram os seus ideais. Jesus apareceu como um novo líder e se intitulava como o Salvador do mundo, e era assim uma ameaça para o Império Romano, que o considerou um blasfemo. Após a sua morte, 12 apóstolos se encarregaram de anunciar por todo o mundo o Evangelho, as boas novas de salvação, as suas ideias, as ideias de Jesus e o modo de viver de Jesus. Nascia ali, Catherine Sofia, uma nova religião, o cristianismo, cujo nome vem da palavra Cristo, que quer dizer pessoa consagrada, aquela que é ungida. Jesus estabeleceu o objetivo da nova religião em suas palavras, registradas nos evangelhos, que são: dar um novo sentido à vida, promover a unidade entre as pessoas de maneira que possam se conectar a Deus, oferecer conforto e esperança umas às outras e estimular o bom comportamento ético e moral
diretamente as pessoas daquele determinado grupo e indiretamente as demais pessoas da sociedade pela influência verificada na prática, pelos bons frutos produzidos, uma referência ao elevado e bom novo modo de vida que se esperava das pessoas daquele grupo. Então, Kathleen Sofia, você que vai se batizar, se espera de você, quando você encontra Jesus, entende essa palavra, você vai ter um novo modo de vida. Não aquele modo que as pessoas dizem, deixa de dizer. Não, você vai observar os evangelhos de Cristo, as ideias de Jesus, o modo de vida de Jesus, e vai passar a seguir aquele modo de vida de Jesus. Não é? A igreja condena, a tradição condena, as pessoas condenam. Jesus condena? Não. Então, eu também não posso condenar. As pessoas brigam, xingam, fazem um monte de coisa. Jesus faz? Não. Então, eu também não posso fazer. Percebe? Em Roma, Pedro, o discípulo a quem Jesus legou a tarefa de gerenciar a igreja da nova religião, foi martirizado, morto. Roma também foi palco de vários concílios. Desta maneira, a cidade foi se destacando ao longo dos anos até se tornar sede da Igreja Católica. A crença em Jesus ganhava mais pessoas e ameaçava o poderoso Império Romano. Como as pessoas cristãs se recusavam a adorar os deuses romanos, começaram a ser perseguidas. A perseguição se deu até a conversão de Constantino ao cristianismo, que ocorreu em 312 depois de Cristo. Após essa conversão se ocorreu após ele ter uma visão na véspera da batalha da Ponte Milvia, em que atribuiu a sua vitória sobre Maxêncio ao deus cristão. Esse evento foi crucial para a ascensão do cristianismo no Império Romano, culminando no Edito ou Edito de Milão de 313 depois de Cristo. É um documento, uma lei que garantiu a liberdade religiosa no Império Romano, pondo fim à perseguição aos cristãos e determinando a devolução de suas propriedades confiscadas. A lei estabeleceu que todas as religiões pudessem ser praticadas livremente, incluindo o cristianismo, contudo, com um golpe político. A religião, né, o cristianismo, ele se tornou a religião oficial, ou seja, posteriormente houve uma cristianização do império. Com o patrocínio imperial, a chancela do Estado, Constantino tornou-se um grande patrono da igreja. Ele patrocinou, carregou a igreja nas costas, parecia uma bênção. Mesma coisa de hoje, gente querendo eleger políticos, prefeito, governador, presidente, para ser patrono de igreja, achando que isso vai beneficiar a igreja de Deus. E aí o Constantino, ele concedeu privilégios, pastora Ruth, apoio, o que levou a um rápido crescimento e maior influência do cristianismo no império. A religião, irmão Francisco, o cristianismo, passou de uma minoria perseguida para a religião dominante do Império Romano, com o número de cristãos crescendo exponencialmente. Parecia um milagre divino, aquela coisa toda. Em pouco tempo, o cristianismo passou por uma grande transformação. Os cultos que antes eram feitos nas casas, às escondidas, nas catacumbas,
que eram celebrados ali, a ceia, como nós vamos fazer hoje, passou então para templos e basílicas, e a igreja se tornando mais organizada, elitizada, rica, poderosa e cada vez mais influente politicamente. O desastre tem sido tão grande, desde 312, desde aquela época, tão grande que até hoje historiadores debatem se a conversão de Constantino foi genuína ou se foi uma jogada de mestre, uma jogada política, uma estratégia de Constantino para se consolidar no poder, ficar no poder, consolidar o seu poder. E é inegável que foi um ponto de virada decisivo para espalhar o cristianismo por todo o mundo. Mas, dali em diante, perdeu-se a essência daquele evangelho, das boas novas de salvação, de Jesus como arquétipo, como modelo, como de ideias, de modo de vida a ser vivido. Foi com essa visão deturpada que permeia vários ramos do cristianismo. Nenhum ramo do cristianismo hoje pode dizer que não foi contaminado com isso. Então isso contaminou todos os ramos do cristianismo, que o cristianismo chegou até nós aqui no Brasil, desse jeito. A primeira missa foi celebrada em 26 de abril de 1500, por Frei Henrique de Coimbra, na região de Porto Seguro, na Bahia. Posteriormente, com a chegada dos jesuítas em 1549, a Igreja Católica consolidou sua influência política, inclusive por meio da catequese dos povos indígenas e da construção de vilas e cidades. Hoje, o cristianismo é a religião com o maior número de fiéis no Brasil e no mundo. Embora haja inúmeras diferenças de interpretações na crença cristã em seus variados ramos, a maior parte das religiões que seguem Jesus Cristo tem 4 pontos em comum nos quais acreditam. Então, quebra o pau. É aquela confusão. Mas tem 4 coisas que une todos esses grupos. Primeiro ponto, a Bíblia como um livro sagrado, dividido em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento contendo relatos de acontecimentos antes do nascimento de Jesus, enquanto o Novo trata dos fatos a partir do seu nascimento. Segundo ponto, de que há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam uma só pessoa, um só Deus, a chamada Santíssima Trindade. Terceiro ponto, de que após a morte as pessoas têm a vida eterna e vão para lugares específicos, a depender do seu comportamento terrenal. E por fim, o quarto ponto, de que em Jesus tudo se encerra, de que a volta de Cristo marcará o final dos tempos e uma nova era no mundo. Com esse relato, dá para a gente entender tranquilamente o que é religião e quais são as principais religiões do mundo, tanto as cristãs quanto aquelas que não são cristãs. E isso é importantíssimo para que a pessoa, inclusive, defina qual o ramo do cristianismo que melhor a pessoa se adapta, é melhor para ela, que ela se sente mais útil para Deus nesses ramos do cristianismo. Se eu tivesse, na época que eu me converti e vim para a igreja, se eu tivesse o esclarecimento que eu tenho hoje, não é? Eu não teria decidido da forma que eu decidi, não é?
Eu não teria decidido da forma que eu decidi. Então isso é importante. Antes da pessoa batizar, enfim, a pessoa saber. E teria sofrido menos também, não é? Porque quando você não tem conhecimento, você é ignorante, não é? Você sofre mais, porque você se submete, por exemplo, a pregações abusivas, não é? De pastores, a sistemas abusivos de homens e mulheres. E quando a gente conhece todo esse fundo histórico, quando você tem conhecimento, aí você não deixa o medo dominar. No início dessa celebração, eu coloquei um relato, não é, que eu fiz há algum tempo atrás, sobre o que ocorreu com eu e a Ruth quando nós iniciamos a nossa caminhada. Quando o pastor nos levou ao seu gabinete e nos deu uma orientação e nos encheu de medo, não é? Dizendo que ele não sabia como que a gente estava vivo. Eu não sei como Deus não matou vocês ainda. Que pai é esse? Já imaginou? Ué? Eu, Donizete, todo imperfeito, falho, ué? Por alguma razão eu teria motivo para matar um dos meus filhos? Se há um Deus que é pior do que eu, que me mata por qualquer motivo, eu não quero esse Deus. Mas durante muito tempo esse Deus foi pregado, ministrado sobre a minha vida. Hoje não. Hoje eu não permito, porque esse Deus maravilhoso, glorioso, essa boa nova, esse amor, essa bondade está dentro do meu coração. E é isso que eu passo para as pessoas. Eu não passo um Deus vingativo, um Jeová Jiré, fogo consumidor. Eu passo um Deus de amor, cuja graça fez com que ele enviasse o seu Filho amado, Jesus Cristo, a graça, o Evangelho, as boas novas de salvação. É assim, porque eu, ainda que sou mal, imperfeito, irmã Francisca, eu faço de tudo para agradar os meus filhos, os meus netos, agradar a Ruth. Não importa, por exemplo, o que a Ruth faça. Não é assim? Eu procuro agradar, não é? Ontem mesmo, né? Ela me deu nó. Ela deixou eu sozinho lá na casa do tio Mané. Mesmo assim, não é? Eu brinquei com ela o dia todo, a noite toda, até hoje de manhã, não é? Nós estamos brincando até agora, não teve nenhuma confusão. Compreendi a dificuldade dela. E Deus não será melhor do que isso? Que Deus seria esse? Então, eu deixo nesse primeiro episódio, nesse primeiro encontro, essa orientação. Você que vai batizar, você que já é batizado, procure obter conhecimento. Procure ler, conhecer a história, não é, do cristianismo, das religiões, a história acerca de Deus, a história acerca da igreja, do movimento que você está. E não aceite de forma alguma pregação abusiva, não aceite sistema abusivo, não aceite o medo, que o medo seja colocado na sua vida, porque nós não fomos chamados para o evangelho do medo, nós fomos chamados para a liberdade em Jesus Cristo, para viver uma vida plena, assim como Jesus viveu, cabeça erguida, andando para todo lugar, fazendo uma única coisa, abençoando as pessoas, adorando, se conectando a Deus através do amor às pessoas. Ninguém tem condições, ninguém pode dizer que ama a Deus se odeia o seu irmão. Se eu não tenho prazer em estar com a irmã Francisca, falar com ela, prazer em estar reunido com o meu irmão, com a minha irmã, se eu não procuro agradar o meu irmão, a minha irmã, ajudar, estar junto, ter comunhão com as pessoas, eu não tenho comunhão com Deus. Vacine-se contra pessoas que pensam e ensinam o evangelho com esse viés de ignorância, essa falta de sabedoria. Eu vou começar com uma história
Bom, eu e a Ruth contraímos matrimônio em 1988. Um dos assuntos que conversávamos foi sobre a quantidade de filhos que pretendíamos ter. Decidimos que seriam 2 e que teríamos o primeiro depois que estabilizássemos o casamento. Passou ali uns 10 dias, 15 dias. Deus colocou no nosso coração um desejo, a necessidade de ter uma criança. E engravidamos da Cássia, que nasceu no ano seguinte, em 1989. Usando meios contraceptivos, somente 3 anos depois, em 1992, decidimos e tivemos o Kleber. E pensamos, fábrica encerrada. Tudo corria bem, relacionamento conjugal ajustado, como um reloginho. Quando numa quinta-feira apareceu um pastor, pregador, e pregou na igreja. Uma dicção horrível. Década, por exemplo, que ele gostava de falar, ele falava decada. Ao final do culto, as pessoas perguntavam umas às outras: você entendeu o que ele falou? Você entendeu o que ele pregou? O que foi aquilo? Não, eu não entendi, era o que você ouvia na porta da igreja. Mas como miséria pouca é bobagem, no domingo ele voltou com um grupo de pastores. E para surpresa nossa, de todos nós, Débora, e olha que eu já era obreiro na época, e ninguém sabia de nada. Ele foi empossado como nosso novo pastor. Meses depois, eu e a Ruth, na condição de obreiros, fomos chamados, irmão Juventino, da secretaria da igreja, para as devidas orientações de praxe. Novos na fé, sem conhecimento, recebemos uma orientação, olha só, sobre, digamos, a verdadeira vida conjugal do crente. O pastor, irmão Juventino, sacou a Bíblia que estava à sua frente e leu em Gênesis capítulo 38, versos 9 e 10. Após a leitura, o pastor deu um grito bem alto, quase caímos da cadeira. Soltou uma rajada de línguas estranhas, olhou para aqueles 2 jovens imaturos presos em seu apertado gabinete e nos disse: eu não sei como Deus ainda não matou vocês. Nós ficamos com muito medo. O nosso relacionamento se desajustou, deixamos de nos amar com a intensidade, com o gosto e do jeito que a gente aprendeu um com o outro e gostava de fazer. E no ciclo menstrual seguinte, o que temíamos e não queríamos aconteceu. Estávamos grávidos de novo, Rodolfo. O Cleito nasceu em 1993. É claro que se o casal engravida, mesmo inesperadamente contra a sua vontade, a gravidez é levada até o fim, por respeito à vida. E quando se tem temor e amor, a criança é gerada e recebida como um presente de Deus. Isso ocorreu com a gente. Mas passamos por imensas dificuldades, constrangimentos e desajustes em nosso relacionamento que poderiam ter sido evitados, não fosse essa orientação bizarra que absorvemos para a nossa vida por falta de discernimento, primeiro do pastor e depois de nós mesmos. Meses depois, aí convivendo e conhecendo melhor o pastor e a sua família, vendo mais de perto ali as coisas,
fomos ver que na verdade ele tinha muitos problemas familiares. E aí, metemos o pé na lata, passamos a buscar conhecimento, fizemos faculdade, teologia, passamos a conhecer melhor a Bíblia, fomos congregar numa igreja mais próxima da nossa casa, que até isso a gente fazia. Besta, eu mesmo atravessava com a Cássia aqui na Cacunda, como dizia o meu pai, atravessávamos a cidade para ir lá na outra igreja onde a gente havia sido batizado. Não tinha carro na época, não tinha dinheiro para pagar ônibus, andava no pé mesmo. E quando terminava o culto, pensa que é igual aqui, que os irmãos dão uma carona, leva? Não. E pensa que o culto terminava na hora, como termina o nosso aqui? Não. Terminava tudo tarde. E a gente andando 11 horas, meia-noite, com aquelas crianças na Cacunda. Aí, depois que nós tivemos o Cleiton, nunca mais tivemos filhos. Nós usávamos anticoncepcional. Quando nós passamos a ter condições, eu fiz uma vasectomia e por fim a Ruth retirou o útero. E como vocês podem ver, eu estou aqui, a Ruth está ali. Deus não nos matou. E sabe por quê? Porque Deus, Ele não é um Deus de ignorância, Ele não é ignorância. Deus é ciência, conhecimento, sabedoria e vida.